Bem-vindo a mais uma aula. E essa aula de hoje eu quero falar um pouco sobre Fair Value Gap, Imbalance ou desequilíbrio de preço. Você vai achar dessa forma na internet, tá? São regiões onde o mercado deixa ali algum desequilíbrio. Você vai ver no gráfico que são alguns candles de força, onde teve uma explosão de movimento, seja para cima ou seja para baixo. Então, sem enrolação, bora para a tela. Aqui, ó, eu tenho um mercado em tendência de baixa. Peguei o euro-dólar para vocês verem e já deixei alguns aqui marcados, tá? O que seria esse Fair Value Gap? O que seria esse desequilíbrio de preço? Vai ser esses candles aqui, ó, que não tem ninguém do lado. Eu falo que é um candle sem vizinho. Se você reparar aqui, este candle não tem ninguém nessa região, só tem aqui, ó, nessa região no lado direito. Desse lado de cá, ele também não tem ninguém. É sempre o próximo esquerdo com o próximo direito, se tem algo ali ou não. Essa lacuna é conhecida como Fair Value Gap, por desequilíbrio de preço. Como eu faço para marcar ele? Eu marco num box, num quadrado. Você vai pegar o seu quadrado, vai clicar 2 vezes em cima dele até aparecer as configurações. Você vai vir em Style e vai marcar Midline, para ele mostrar aquela linha do meio. E no texto vai digitar Fair Value Gap. Como deixa essas configurações salvas? Você vem aqui nesses 3 quadradinhos com sinal de mais e salva o template com o nome que você quiser. Eu já tenho o meu salvo como Fair Value Gap e aí ele fica aqui. Quais são as formas de você utilizar Fair Value Gap? Eu não faço entrada exclusivamente em Fair Value Gap. Você vai ver que existem algumas formas para te trazer mais clareza, mais confiança na hora de você operar. Então atente-se a isso. Não é para você sair operando todo o desequilíbrio de preço a seco aí no mercado, é para usar com sabedoria. Quais são as possíveis formas para a gente fazer isso? Eu normalmente observo os 50% do Fair Value Gap, por isso esse traço no meio pode ser uma região onde o preço para. Tem especialistas, tem traders que utilizam o Fair Value Gap por inteiro. Eu não gosto, tá? Talvez entrando por aqui e stop no Fair Value Gap. Não é um padrão que eu utilizo. Você vai ver também várias e várias vezes o mercado deixando o Fair Value Gap e não indo lá preencher. Tudo bem, tá? Um dia, outro momento, ele volta a preencher. Não necessariamente, só porque deixou esse equilíbrio de preço, ele vai voltar aqui obrigatoriamente. Não, não tenha isso em mente. Tem uma regra no mercado que o pessoal fala, todo gap é fechado. Nem sempre, tá? Isso aí é mentira. Nem todo Fair Value Gap é completado. Ainda mais se o mercado tiver uma tendência forte. Tá? Então aprendeu a achar o Fair Value Gap. É esses espaços entre os termos. Pode ser marcado em qualquer time frame, mas eu já te adianto, o maior time frame, mais confiável é esse Fair Value Gap. Tá? Como eu gosto de usar o Fair Value Gap? Eu gosto de utilizá-los, primeiro, de acordo com a tendência. Ele só é válido se ele estiver de acordo com a tendência. Eu, normalmente, gosto de acompanhar eles para trazer confirmação no meu order block, na minha estrutura, para trazer ainda mais resistência ou suporte naquelas regiões que eu estou trabalhando. Por exemplo, esse order block aqui. Ó. Esse order block é um order block de 4 horas. E no início do meu order block, eu já tenho um Fair Value Gap. Então, essa entrada aqui é uma entrada que traz mais confiança em meu operacional. Porque o mercado pode simplesmente tocar aqui ó, no 50% do Fair Value Gap e continuar caindo, que é o quase que ele faz aqui na frente. Então, esse order block aqui me traz mais confiança em fazê-lo. É a melhor opção que eu identifico para você utilizar o Fair Value Gap. É você combinar com o que eu já faço. Ele vai ser uma confirmação a mais para você, talvez, fazer uma gestão melhor do seu risco. Esperar essa oportunidade aparecer. Um order block com um Fair Value Gap. Entende? Para não ficar apenas só no Fair Value Gap ou talvez apenas só no order block. É um plus, é um a mais, um filtro que você pode colocar nas suas regras. Tá? Então, eu tenho aqui também a entrada a seco, que eu comentei que eu não faço, mas funciona, fica a critério de vocês. Aqui eu tenho esse Fair Value Gap. E o mercado simplesmente toca 50% dele e cai.
Agora eu quero te mostrar uma outra forma que eu gosto muito, que é o Fair Value Gap inverso. O mercado vinha com tendência de baixa, forte e clara. Ele deixa um Fair Value Gap na alta para chamar compradores para esse mercado. Olha que interessante isso aqui. O que esse mercado faz aqui? Uma manipulação claríssima. Ele faz o rompimento do topo aqui atrás, fez o rompimento do topo, capturou liquidez. Ele deixa um Fair Value Gap de alta. Só que, detalhe, você não vai entrar aqui na compra no 50% desse Fair Value Gap. Por quê? Primeiro, ele já captura a liquidez desse topo. Provavelmente, ele foi fazer um falso rompimento para continuar a estrutura de baixa que o mercado vinha fazendo. Entendido isso, você observa que ele já faz um outro Fair Value Gap preenchendo totalmente o Fair Value Gap anterior. Isso aqui é chamado de Fair Value Gap inverso ou Fair Value Gap preenchido. Quando o Fair Value Gap foi preenchido por completo por outro Fair Value Gap. Você sempre vai seguir o que está a favor da tendência e o que está contra a liquidez. Se ele capturou a liquidez de alta, ele não vai para cima, ele vai para baixo. Pausa o vídeo para você entender isso. Se ele completou esse Fair Value Gap de alta com outro Fair Value Gap de baixa, esse mercado cai. O que você pode fazer? Você pode vender a mercado no fechamento deste candle, stop no topo do candle, alvo 2 para 1. Esse é o famoso Fair Value Gap inverso. Inverse Fair Value Gap. E aí você tem duas opções. Ou a sua entrada é no fechamento do candle, ou ela é no 50% do Fair Value Gap que completou o anterior. Tá? Aqui, ó, eu tenho o mercado agora fazendo a distribuição e deixando outros Fair Value Gaps. Um sinal importante do Fair Value Gap é força. Quando aparece um Fair Value Gap, um desequilíbrio de preço, é o mercado mostrando força para aquele lado. Só que candle de força por si só não julga muito. Você tem que avaliar o contexto. Até porque aqui teve 2 candles de força positivo e o mercado derreteu. Então, ou desequilíbrio de preço ou imbalance, ele é justamente pressão naquele momento, naquele candle, da venda ou da compra. Só que isso por si só não caracteriza nada. Por isso que eu falei no início do vídeo, para não se operar Fair Value Gap é seco. Você precisa ver a estrutura, você precisa entender a tendência e você precisa entender aonde de fato ele está. Se eu posso pegar o 50% dele ou não, se eu vou usar o Fair Value Gap inverso ou não. Tá? Vou passar aqui para a gente achar outro exemplo de Fair Value Gap inverso a favor da tendência para vocês entenderem melhor como que fica e como que é. Aqui poderia ser? Poderia. Eu tenho esse Fair Value Gap aqui. O mercado está querendo trocar a tendência. Ele captura a liquidez desse topo. E aí é preenchido com outro Fair Value Gap, completando todo esse espaço. A sua venda acontece nesse cenário. Top no topo. E aí tem que pagando 2 para 1. Tá? É só uma opção a mais para vocês observarem. Caso queira utilizar, eu normalmente não utilizo, tá? Eu sei que existe, sei da taxa de acerto, mas eu utilizo apenas junto com os meus underbars. Então essa é a nossa aula de Fair Value Gap, para vocês entenderem um pouquinho mais o que é esse conceito de desequilíbrio de preço e ficar atento para observar, para aproveitar isso, ou não cair em armadilhas que o mercado venha a fazer com vocês. Então até a próxima.